Paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria que eu posso retornar, trazer mais um pouco do estudo que nós estamos lidando de forma resumida, que é a hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto. Nós já entramos aí com a introdução, tudo de forma resumida, irmãos. E a primeira parte, que seria a Bíblia, explica a própria Bíblia. Também entramos na segunda parte, não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada. E agora nós vamos estar lidando, a terceira parte, é preciso conhecer as escrituras e a linguagem do texto sagrado. Mais uma área, mais uma ferramenta que nos possibilita interpretar os textos sagrados de forma correta. Vamos lá? Então veja bem, a Bíblia, as escrituras sagradas, ela possui várias figuras de linguagem. Linguagens essas cujas são diferentes de estilos literários que podem ser de difícil compreensão. Então nós vemos essa grande dificuldade quando as pessoas pegam às vezes para ler, compreender, e elas se deparam com o quê? Com simbologias, alegorias, e nem tudo, por exemplo, a Bíblia foi escrita é simbólica, alegórica, figurativa e também literária. Então, essa ferramenta ela dá uma fácil compreensão. Por quê? Você precisa observar se o texto ele é interpretado de forma literal, simbólica, figurativa. Então, a interpretação literal é quando o texto ele é de uma forma direta, de uma forma clara, objetiva e também sem enigmas. O exemplo disso, vamos lá, permaneça o amor fraternal, quando Paulo escreve aos Hebreus, o capítulo de número 13 e o versículo de número 1. A interpretação pode ser também de uma forma simbólica, quando o texto ele utiliza, irmãos, um símbolo poético, profético, para expressar a verdade moral ou espiritual. O exemplo é de um texto com simbologia poética. Um exemplo, quer ver? Porque com alegria saireis e em paz serei guiados, e os montes outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. Todas as árvores do campo baterão palmas. Isso se encontra no livro do profeta messiânico, Isaías, capítulo 5, versículo 12. Temos também um exemplo de um texto com simbologia profética, né? Quer ver? Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Glória a Jesus. Sabeis que está próximo o verão. Evangelho sinóptico, segundo escreve Mateus, capítulo de número 24 e o verso de número 32. Então, a interpretação também ela pode ser figurativa. Quando um texto ele utiliza de uma figura cotidiana para nos ensinar tais lições espirituais. O exemplo tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Evangelho de João, segundo escreve o apóstolo João, capítulo 10, verso 7. Então, além dessas três principais formas de interpretação de texto bíblico, é preciso, meus irmãos, observar a figura de linguagem gramatical. As principais figuras, essas, nós vamos estar falando mais adiante sobre elas, aí eu vou dar só aqui uma ênfase do que se trata, seria essas figuras de linguagem gramatical, quase falei língua estranha aqui, que seria a hipérbole, a metáfora, parábolas, o antropomorfismo, enigma, fábula, ironia, alegoria e paradoxo. Nós vamos estar falando um pouco de forma resumida no próximo bloco aí do Conhecendo, Crescendo na Graça, e no Conhecimento. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Muito obrigado. Compartilhe. Espero que gostem para a edificação da nossa fé. A paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai Haveri. Deus abençoe, meus irmãos.